Pessoal, vamos começar então? Acho que Bora, professor. Só tem os interessados aqui. agora vai chegando o fim de ano, Bora, professor. o pessoal vai dando uma mosqueada, né? Vai dando uma voada. Então, hoje, praticamente, último dia de conteúdo para prova, tá? Então, dá para saber, então, você já tem ciência que vai até esse conteúdo. O que eu vou trazer a mais, aí vai ficar de bônus, não vai ser conteúdo de prova. Daí eu quero conversar com vocês sobre aquela figura que eu comentei na aula passada, o tal do Q de Tobin. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema DuPont. Já ouviram falar dele? No, só na sua aula. Ele poderia ter sido tratado também dentro de análise das demonstrações financeiras, até por isso que eu pergunto, porque ele é uma derivação de índices utilizados lá na análise de demonstrações. Então, é uma métrica de rentabilidade, auxilia dentro daquele processo de análise que a gente veio conversando já na aula passada, que a gente não consegue se embasar, tomar por decisão um índice só, né? Quanto mais informação a gente tiver para decisão é melhor. Então, esse é mais um conjunto de índices que o pessoal da análise fundamentalista gosta de se embasar. Até pergunto para vocês se vocês tiveram alguma diferenciação. Isso vai ser mais em mercado financeiro de capitais, de análise fundamentalista, análise técnica. Fundamentalista, eu lembro que a gente já ouviu falar. Não sei se o pessoal lembra. Paulo, me ajuda aí, Lucas, Luiz. Que são as duas formas de análise de investimentos, né? Análise de bolsa de valores. São essas duas técnicas, na análise fundamentalista e análise técnica. Eu lembro, acho que o professor Rafael falou pra gente numa aula que ele estava falando sobre investimentos. Acho que a fundamentalista é se baseada nos fundamentos da empresa, né? Isso, ela vai bem para as demonstrações, ela é muito fixada na figura da operação da empresa em si. A técnica, ou alguns chamam de gráfica, é a que o pessoal que gosta de trade, que gostaria de trabalhar com trade, utiliza. Então, não tem nada relacionado a esses índices que a gente comenta, né? Ele é muito mais voltado para variação de preço mesmo. Então, até para vocês pensarem que tipo de analista vocês vão ser, vai ter esse envolvimento. Se vocês querem trabalhar mais com esses índices relacionados à demonstração financeira, ou se vocês gostariam mais de trabalhar com a figura de preços, né? Ou seja, aquela figura de análise gráfico mesmo. Até por isso que alguns chamam de análise gráfica, né? Ela é pautada basicamente no gráfico da evolução de preço e venda. De preço de compra e preço de venda, né? É muito pautado na oferta e demanda. De repente, não dá para entrar muito a fundo nisso, porque são duas aulas que a gente tem antes da prova, se não me falha a memória. Se for isso, eu gostaria de trabalhar essa figura do Q de Tobin, que é bem raro de vocês escutarem por aí. Então, dependendo, nem se vocês forem para uma pós-graduação, vocês vão acabar escutando. Mas eu acho interessante. Aí, se vocês quiserem, tá aí um bom tópico para outra aula, né? O que vocês acham? Repassar
um pouquinho bem superficial, né? O que é análise gráfica, análise fundamentalista. E dentro da gráfica, que eu sei que vocês morrem de curiosidade, é que mais aluno pergunta pra gente, trazer um pouquinho das teorias envolvidas nisso. Basicamente tem uma que é a principal de todas, que é a teoria de Down. Aí fica a critério de vocês. Posso preparar esse conteúdo para a última aula. Traga, professor, traga. Então tá, só para situar vocês, a teoria de Down é justamente de uma das duas pessoas que dá nome à Bolsa de Nova York hoje em dia, né? Que é Dow Jones, eram dois sócios que tinham uma empresa de corretagem. A empresa continua, né? Ela é muito forte nesse segmento e ele tem toda uma teoria para embasar essa movimentação de preços. Então vai ser interessante para compartilhar com vocês. Então vamos para o nosso sistema do Ponte. Então, o sistema do Ponte é uma técnica que pode ser utilizada, é uma forma, então, cadê meu marca-texto? Para analisar a rentabilidade de uma empresa. E ela tem um facilitador, uma vantagem, porque ele utiliza de ferramentas tradicionais, né? Então, com base em uma métrica simples, uma métrica já consistente, existente há mais de um século e meio, que são a análise de índices, ela foi um pouco remodelada para fazer a medição ou a apresentação de uma rentabilidade de uma empresa. Então, esse modelo do Ponte foi criado pelo engenheiro Donald C. Brown, lá em 1914, então já tem um pouquinho de tempo também esse modelo, né? Já dá para falar que ele também é um modelo consistente. E ele fazia parte de um departamento financeiro na época. Isso até é uma curiosidade, não sei se vocês já conseguiram perceber no dia a dia. Quem participa muito também da área financeira é esse pessoal aqui, os engenheiros. Então tem muito pessoal voltado que fez engenharia que depois se volta para atividades dentro do financeiro. Por que será? Alguém imagina por quê? Porque esses caras têm uma facilidade enorme para entrar na área financeira. É muito número na cabeça deles, né? Muito projeção. Eles já estão muito habituados com número, com cálculo, e tem outro fator que é muito relevante para a facilidade deles. Eles têm uma formação também voltada para o raciocínio lógico, que facilita muito o entendimento da área de finanças. Como a área de economia e finanças é uma área que exige um certo raciocínio lógico, né? Ela é uma área, de certa maneira, lógica, eles têm essa facilidade. Apesar de que existem alguns comportamentos no ser humano que são irracionais do ponto de vista lógico. Isso um dia eu brinco com os alunos e ainda vou pesquisar sobre isso. Que é justamente os alunos. Eles têm um raciocínio lógico, um raciocínio econômico que foge à lógica. Mas então o sistema do Ponte combina dentro das demonstrações de resultado e saldos de balanço de uma empresa através de duas medidas de rentabilidade, duas medidas que já eram usadas. Então essas aqui provavelmente vocês já conhecem. Retorno sobre ativo,
Então, uma métrica da análise de demonstrações contábeis, análise de índices tradicional, né, da mais simples que a gente acaba encontrando, e também retorno sobre capital próprio. Então, esse retorno sobre capital próprio a gente acaba fazendo uma divisão sobre o patrimônio líquido. E o que a gente encontra de vantagem? Permitir que a empresa divida o seu retorno sobre o capital em diferentes componentes. Então, para que os acionistas possam analisar o desempenho total da empresa dentro dessas várias dimensões. Então, dessa forma, comparando com a média ou com outras empresas do setor, é possível então descobrir se uma empresa está bem ou se ela está com problema. Aqui a gente volta a frisar. A gente só consegue falar se um resultado é bom ou ruim, se a empresa está indo bem ou está indo mal, sempre quando ela tiver um padrão para comparação. Então, sempre cuidado com essa pegadinha de perguntar se o índice é bom ou ruim. É uma resposta um tanto quanto difícil de dar sem que você faça comparações de mercado. Então, a gente trabalha com aqueles dois índices, né? Duas métricas, na verdade, 3 índices para utilização, né? Então, o sistema do POM reúne os elementos responsáveis pelo crescimento econômico de uma empresa para determinar o nível de eficiência que uma empresa está usando o seu conjunto de ativo. Então, quanto que ela vai conseguir gerar de retorno através do valor investido na empresa? Quanto que esse ativo roda? Nossa, mas o que é rotatividade dos ativos? Quando a gente fala em rotatividade de ativo, apesar de ser um valor global, o que a gente mais tem como impulsionador nessas rotações ou nesse giro de ativo são a figura de estoque. Então, a figura do controle de estoque ou do giro do estoque vai poder potencializar uma rentabilidade ou não. O ideal para uma empresa é sempre que ele trabalhe com o menor estoque possível, né? Isso até quando vocês veem gestão da produção, é isso que o pessoal prega, não é? Até tem métricas, tem sistemas de controle de estoque voltado para essa função, não tem? Alguém lembra de? Métrica para o quê mesmo, professor? Não ouvi direito. Para a gestão eficiente desse controle de estoque. A figura do trabalhar com o menor valor de estoque possível na empresa. É o just time? Exato. Então existem até a figura do gerenciamento desses estoques visando maximizar essa rotatividade, né? Evitando com que a empresa fique com material estocado, material parado. Material parado para a empresa, então acaba representando um investimento sem retorno. E fora todos os outros problemas de tecnologia, de gasto com estocagem. Mas o simples fato do estoque estar parado já não é atrativo, já é investimento que não está trazendo retorno. Então, por isso, o sistema do POM ele tenta visar essa eficiência, né? Tentando fazer a relação entre o volume desse ativo, quantas vezes esse ativo gira durante um período, e como é que é a alavancagem financeira em relação a esses ativos. Então, a gente pode pensar a fórmula do sistema do POM, ele pode ser montado através de alguns elementos da análise de demonstrações, digamos, do modelo tradicional. Então aqui a gente tem
acabando realizando essa divisão lucro líquido por vendas, a gente acaba tendo um item ou um índice da análise de demonstrações, né, que é a margem de lucro. Fazendo a divisão de vendas pelo total do ativo, eu consigo indicar, então, a figura desse giro do ativo. E fazendo a divisão do total do passivo pelo patrimônio líquido, a gente consegue fazer um multiplicador de alavancagem financeira. Esses três índices podem ser analisados isoladamente, então eles sozinhos também são base para análise, mas quando a gente confronta esses três elementos, a gente traz esses três elementos para trabalharem junto, a gente acaba, então, montando a figura do sistema do ponto. Então, com a margem e o giro do ativo, fazendo a multiplicação dos dois, a gente vai encontrar o retorno sobre o ativo total, e multiplicando esse retorno do ativo total pelo multiplicador de alavancagem financeira, a gente encontra, então, o elemento principal na análise do POM, que é o retorno sobre o capital próprio. Então, aqui ele tem um índice, e utilizando esse índice encontrado, multiplicado por essa alavancagem financeira, a gente encontra um segundo índice. Então, um é o retorno sobre o ativo total, sobre o valor total aplicado na empresa, e o outro retorno sobre a figura do capital próprio. Então, você consegue indicar quanto uma empresa tem de retorno sobre o capital total investido, seja capital de terceiros, seja capital próprio, e outro, o retorno somente sobre o capital colocado pelos sócios. Então, essa é a principal variação, a principal utilização que ele acabou montando, né? Esse é um quadrinho que é bom para estudar para a questão de prova também, tá, gente? Fica a dica. Então, ele faz a reunião desses três elementos que eu falei, né? Então, esses três elementos, primeiro, margem de lucro líquido, né? Margem de lucro. Então, existem produtos que não apresentam grande rotatividade, ou seja, são vendidos em períodos muito longos, muito amplos. Empresas que vendem apenas esse tipo de produto dependem amplamente da margem de lucro de cada uma de suas vendas. Se a margem de lucro for boa, é possível, então, ter uma rentabilidade, uma boa rentabilidade, sem que exista um grande volume de vendas. Então, exemplo de casos assim. Vocês trabalham com uma... Deixa eu ver que marca que a gente pode trabalhar. Alguém me lembre de uma marca cara, bem cara. Pode ser do que vocês quiserem. Bem cara. Qual? Um Bentley. Bentley? Aí a gente já tá falando do extremo do caro, né? Por que a Bentley não vende muito? Porque o valor agregado dela é bem maior e tem o público-alvo dela definido. Ela tem um público bem definido, né? Aquele segmento por diferenciação.
A gente já tinha conversado até em aulas anteriores sobre isso. Eu lembro que até na presencial a gente falou disso, quando a gente estava lá em sala de aula. Mesmo vendendo pouco, uma empresa como essa vai ter uma margem de lucro líquido boa. Mesmo vendendo pouco. Por quê? Justamente por esse valor agregado alto. Agora, vendas de produtos que são bens de massa, vamos falar assim, que tem a margem de lucro aplicada bem pequena. O que acontece se a empresa começar a não vender? Vai quebrar. A tendência no final de toda a evolução dela é quebrar, né? Por quê? Ela não vai ter nem rentabilidade. Que a margem é pequenininha, ela vende pouco, o que acontece? Não vai conseguir ter a lucratividade. Então a margem de lucro ela faz essa medição. Aí o giro do ativo, ou rotação dos ativos. Então, diferentemente do anterior, ocorre quando a empresa possui uma menor margem, mas acaba tendo a compensação pelo grande número de produto que vende e, por consequência, uma boa gestão desses seus ativos. Então, mesmo que o produto tenha uma baixa rentabilidade, então mesmo que ele apresente essa baixa rentabilidade, ele consegue apresentar essa rentabilidade, esse lucro, como venda. Vendendo um número maior de peças. Fazendo com que esse seu estoque tenha rotatividade, tenha giro. Será que é assim? Será que funciona assim mesmo? Se eu tiver uma margem pequenininha, mas conseguir vender muito, será que isso vai fazer com que minha margem de lucro seja boa? Depende. Depende? Por que depende? Teoricamente não. O jogo que a gente jogou lá, dos jogos empresariais, quando a gente colocou a margem lá embaixo e vendeu bastante, a gente vendeu bastante, mas não teve o lucro que a gente teria se a gente tivesse colocado uma margem um pouquinho maior. Mas aí entra outros fatores também, né? Quando a gente está nos jogos de empresa, a gente tem o fator da competição dos outros concorrentes. A tendência é que vocês, quanto menor a margem, tenham menor lucro. Mas se vocês conseguirem compensar no giro desse ativo, vocês acabam conseguindo atingir uma rentabilidade. Aí tem que tomar o cuidado sempre esse limite de qual a menor margem que eu consigo trabalhar em relação ao volume esperado de venda. Porque ali também tem uma relação muito delicada com o ponto de equilíbrio. Então, se eu trabalhar com uma margem muito pequena, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter um ponto de equilíbrio muito mais alto, não vou? Aí pode ser que eu transforme o meu negócio em inviável. Então, para ver como se a gente puxar até o fio do outro conteúdo, a gente acaba vinculando com esse giro do ativo. Quando que empresas adotam margens extremamente pequenas, às vezes até a ponto de não ter o lucro esperado ou de não conseguir, às vezes nem ter lucro. Tem empresa que adota isso? As empresas grandes, né? Professor, a Netflix, a Uber, elas operam por anos no vermelho para poder expandir sua marca para depois começar a ter lucro. Isso tem até nome na economia, né? Às vezes é um pouco difícil de caracterizar, mas tem até nome na economia.
O pessoal da área de economia chama essa prática de dumping. Mas para conseguir até o dumping, eu tenho que ter também essa rotação do meu estoque muito alta. Eu tenho que atingir um público muito alto. Que é fazendo o que então? Fazendo que mais pessoas consumam o meu produto para que eu consiga, às vezes, até quebrar o meu concorrente. Aí pode ser que eu entre uma figura de rotatividade de estoque que eu não busque só o lucro. Aí eu estou buscando um espaço de mercado. Quando eu já tenho a figura do lucro envolvida, eu vou ter que analisar a aceitação do meu produto e qual a margem que eu consigo. Aí por isso que entra a importância lá da figura do ponto de equilíbrio. Ali vocês conseguem trabalhar uma margem, conseguem definir uma variável como uma margem e a outra como a quantidade produzida de um determinado bem. Aí podendo falar, vamos supor que a empresa queira 1 milhão de lucro e consiga produzir 100 mil peças. Aí eu consigo estipular qual vai ser a margem que eu posso aceitar. Então é gerenciável tudo isso. Ô, professor, Oi? então uma das estratégias de operar no negativo, como o Paulo mencionou, tipo a Uber, a Nubank, às vezes é mais usada para eliminar a concorrência, então? Isso. Pô, que louco, não Às sabia vezes, disso. às vezes você não consegue eliminar totalmente, mas você vai conseguindo tomar tanto espaço do seu concorrente, você vai fazendo com que muitas pessoas migrem desse concorrente para você, que em pouco tempo isso se recupere. Ô, professor, mas daí tem que ter um aporte financeiro para aguentar, às vezes, esse tempo enorme, né? Tem muitas vezes, como dizem, tem que ter bala na agulha para isso. E vale a pena as empresas fazerem isso? Tipo, lá pra frente pode não dar um retorno que elas esperam também, né? É um risco, mas se bem estudado, às vezes compensa. O risco calculado. É, esse é o famoso risco calculado mesmo. Ó, para Uber deu certo, né? Vou trazer um outro exemplo que vocês não devem estar na cabeça que vai auxiliar vocês. Claro, é igual o Uber, não conseguiu eliminar a concorrência, mas Criou voltem, mais. tentem recuperar na mente de vocês uns 10 anos atrás como que era produto tipo 199. Tinha uma quantidade enorme de loja, não tinha? Tinha. Agora tem menos. E curiosamente tinha uma loja que trabalhava nesse sistema, que era a tal da Casa China. Não era? Sim. Ela tinha essa característica, era um tipo 199. Porém, ela às vezes tentava, fazia o máximo possível para se diferenciar dos outros 199. Muitas vezes a gente comprava o mais barato lá, não era? Uhum. Hoje é tão barato assim? Não sei o Comprar que na... eu tô em casa, professor. Tô em Mas, casa, professor. não, mas Zoeira. pensa Sei. 4 meses atrás, já a Casa China é tão barato ainda? Não é mais, né? Não sei. Mas ainda ela acaba sendo conhecida como um lugar barato. Ela ainda tem essa posição, ela é conhecida como a marca do produto tipo 199, que de 199 não tem mais nada, e ela conseguiu fechar com a maioria dos concorrentes. Aí ela teve um facilitador, né, que ela muitas vezes trabalhava na importação direta. Mas ela vendia mais barato para conseguir fechar o concorrente. Hoje a grande maioria dessas lojas que a gente encontra por aí, e numa quantidade muito maior, né, é a Casa China. Então ela também adotou essa prática. Não é uma prática tão
tão incomum de encontrar. Só é difícil mesmo caracterizar como o dumping na sua essência. Isso tem que tomar cuidado. Por que eu estou comentando isso do dumping na sua essência? Porque o dumping na essência, com a intenção de quebrar os concorrentes, é um crime contra a ordem econômica, tá? Então, ali também está numa linha muito sutil entre estar dentro da lei e cair para a ilegalidade. Então, é uma possibilidade existente que pode ser calculada através dessa rotação, ou esse giro do ativo. E o outro elemento, a própria alavancagem financeira. Então, consiste na possibilidade de financiar investimentos sem a utilização de recursos próprios. Então, para operar, a empresa requer ativos, pega capital de outras pessoas, e esse pode ser financiados pelo capital próprio, ou pelo uso de empréstimos com recursos e financiamento. Quanto maior o capital financiado, maiores os custos de financiamento, o maior custo financeiro, que afeta diretamente a rentabilidade. Então, o que consiste, na essência, a alavancagem financeira? É você tentar trabalhar com o capital financiado de uma forma que ele trabalhe, que ele gere menos custos financeiros. Aí a gente tem que buscar um estudo do custo de capital. Se eu conseguir maximizar o meu ativo com o menor custo financeiro possível, maior vai ser a minha alavancagem financeira. Hoje, será que está um bom terreno para isso? Será que não está? O que vocês acham? Acho que tá bom, né? Para captar dinheiro. E vai melhorar um pouquinho. Os juros baixou mais a Selic, né? Vai baixar mais 0,75 a Selic. Agora ficou melhor para se captar, né? Com juros Sim. menor. A única dificuldade que está existindo hoje é conseguir o acesso a esse crédito. Por quê? Estão dificultando para pegar? Eles estão exigindo mais garantias. Isso até está sendo uma discussão até no próprio programa que o governo vem incentivando as empresas, porque por falta de garantias os bancos estão represando o dinheiro destinado para esses empréstimos. Mas você conseguindo essas garantias, você consegue hoje capital de terceiros com valor muito baixinho, muito melhor do que era 3, 4 anos atrás. Isso te garantiria uma boa alavancagem financeira. Claro, se você não conseguir trabalhar com essas duas figuras, a tua alavancagem financeira não vai ter muita função. Na verdade, não vai existir alavancagem financeira, porque você não vai conseguir ter muito retorno, né? Mas você vai conseguir um bom custo de capital de terceiros. Hoje, se a gente fosse pegar as empresas que estão sujeitas a esses programas, igual tem o mais novo, que foi liberado, começou a ter a liberação ontem, que é o Pronamp. Ele tem taxa de juros de 3% ao ano para uma empresa. Que isso? 3% ao ano. E a possibilidade de você pegar, fazer
a captação de 30% do teu faturamento de 2019. Então pensem, vocês têm uma empresa que faturou 1 milhão em 2019. 300 mil faz alguma diferença, será? Fazer faz, mas não tanto. Pode ser que faça, pode ser que não. Por quê? Vai depender da tua gestão dos recursos. Mas com um custo de 3% ao ano, para você não ter um retorno satisfatório, um retorno que se transforme em alavancagem financeira, você tem que fazer muita besteira. O grande problema das empresas para fazer isso que a gente está falando hoje é que elas não estão nem conseguindo vender direito, né? Então a gente entra em uma esfera um pouco mais delicada, que é só a gestão do fluxo de caixa mesmo. Essa maioria está pegando esse empréstimo como capital de giro apenas. Se conseguisse pegar para trabalhar com o recurso, para transformar ele em operação da empresa, a possibilidade de você conseguir rentabilidade boa, alavancagem financeira boa sobre isso é significativa. Mas o problema é a situação que a gente vive, né? Na verdade, para fazer qualquer previsão financeira hoje em dia está quase impossível. A gente não tem parâmetro mais. Não tem noção. Porque a gente vive crise de tudo que é lado, né? Então, o risco que a gente está para fazer tomada de decisão hoje está muito grande. Isso, claro, acabou também interferindo em recursos de capital financiado. Ah, por quê, professor? Vocês lembram o que aconteceu com... o que vem acontecendo com o dólar? Variando bastante. Tá variando e subiu de modo, dá para falar até vertiginoso nesses últimos 3, 4 meses, né? E o que faz o aumento da taxa de câmbio? Não é a ingestão de recursos financeiros de operadores externos? Sim. Até a gente viu lá nos canais de transmissão da política monetária. Então isso interfere diretamente aqui também, no capital financiado ou no capital disponível para financiamento. Recurso estrangeiro está indo embora. Então, para investimentos estrangeiros, então capital estrangeiro, hoje isso também não está mais tão fácil. Então, o que a gente tem um pouco de facilidade em relação a capital de instituição financeira brasileira, melhorou, se você tem como comprovar ou apresentar garantias. Mas o capital estrangeiro fugiu do Brasil, está fugindo aos poucos. Isso faz também com que a gente tenha dificuldade para conseguir investimento. Então, dentro dessas variáveis que a gente usa no sistema Dupont, a gente pode montar a fórmula de uma maneira mais simples. Então, como que fica o sistema Dupont? Lucro líquido dividido pelas vendas, vezes as vendas dividido pelo ativo total. Tudo isso vezes a alavancagem financeira. A gente pode separar esse grupo em uma análise. Uma análise isolada, né? E multiplicando esses dois grupos, a gente tem o resultado final do sistema Dupont.
essa primeira multiplicação, então, a gente consegue trazer uma rentabilidade sobre o ativo investido na empresa e multiplicando pela alavancagem financeira, a gente acaba trazendo a figura do retorno sobre o capital próprio. Então, primeiro fator que a gente encontra, lucro líquido dividido pelas vendas, corresponde à primeira variável da margem de lucro líquido. O segundo vai ser o giro dos ativos. E o terceiro daí, a alavancagem financeira. Multiplicou os três a gente tem a rentabilidade pelo sistema Dupont. Então nada mais é do que levantar essas informações no balanço, nas demonstrações financeiras, né, não só no balanço, e colocar na fórmula e aplicar a análise em cima do resultado dessas multiplicações. Então, pensando em um exemplo. Então, a gente está em uma empresa onde essa empresa tem o total dos ativos. Então, a gente pega lá no balanço, ativo total, 100 milhões. Passivo, está com 28 milhões. Capital próprio, 30 milhões. Só um cuidado aqui com o passivo. Passivo a gente acaba pensando na figura de passivos financeiros, tá? Não a figura dos passivos operacionais. Professor, qual que é a diferença do passivo financeiro e do operacional? Operacional, passivo operacional, é todas aquelas dívidas relacionadas ou vinculadas à sobrevivência da empresa, à sua atuação como atividade mercantil. Exemplo de passivo financeiro. Folha de pagamento. Folha de pagamento faz parte da atividade operacional de uma empresa? A empresa, para funcionar, precisa dos seus funcionários? Precisa. Então, ela acaba tendo essa característica de passivo operacional, desculpa. Então, fornecedores, ela precisa desses passivos? Sim. Sim. Acaba necessitando, né? Ela vai fornecer matéria-prima ou material para revenda, materiais que configuram o uso do dia a dia da empresa. Agora, um empréstimo, um financiamento, preciso para o funcionamento da minha empresa? Ele é essencial para o funcionamento? Não é essencial, mas dependendo do momento da empresa, seria a mesma coisa que um capital terceiro, né? Ela não é essencial. Ela pode servir muito bem, ela pode ser muito útil, mas não necessariamente a empresa deixaria de funcionar se não tivesse esse capital. Quando ela não tem essa necessidade vinculada direta à operação, aí a gente está falando do passivo financeiro. Só para vocês... eu não sei se o professor de análise trabalhou esses conceitos com vocês, mas em algumas análises a gente costuma, então, segregar o que é o passivo operacional, o que é o passivo financeiro. Tem até outros nomes, que é o passivo recorrente, que é o operacional, e o passivo errático, que é o financeiro. Esse quase ninguém mais usa aqui no Brasil. É um conceito mais antigo. Na verdade, o termo é mais antigo, né? O conceito é o mesmo. Então, nesse nosso exemplo, a gente teve um faturamento de 250 milhões no período. De custos, nós tivemos 50 milhões.
de despesas 25, totalizando um lucro no final de 150 mil. Com base nisso, a gente parte para aquelas 3 quebras que existem dentro da fórmula, né? Primeiro a gente faz o cálculo da margem de lucro. Basicamente, pega o lucro líquido, divide pela venda, né? Então, lucro líquido, venda, 150 milhões, dividido por 250 milhões. Isso representa 0,6. Isso já é um ponto que pode ser analisado? Esse resultado sozinho? Posso comparar com o mesmo cálculo com outras empresas? Sim, não, talvez, quem sabe. Pode? Posso. Por incrível que pareça, um dos índices mais interessantes para quem é investidor. Por quê? Ele indica quanto que de uma venda eu consigo transformar em lucro. Então, para cada unidade monetária vendida, ou seja, que para cada R$1 que eu tiver de venda, 60. eu vou transformar esse R$1 em 60 centavos de lucro. Então, se eu pegar somente esse índice e comparar com outras empresas, eu já tenho um índice para ser analisado. Claro, hoje em dia, encontrar uma empresa que tenha 60% de lucro é algo inimaginável, né? Tem que ser algo muito, muito diferenciado. Mas aqui já tem uma fonte de análise que vocês podem fazer. Segundo item, giro total do ativo, ou giro do ativo. Pego o volume de vendas e divido pelo ativo total da empresa. Então vou lá, sei que meu ativo é 100 milhões, minhas vendas 250 milhões. Então, com essa divisão, a gente chega em um resultado de 2,5. O que representa esse 2,5? É quantas vezes eu consegui gerar de vendas para cada real de ativo investido. Então, para cada R$1 que eu investi nessa empresa, que está aplicado, que eu digo todo o capital investido, tá? Todo o capital investido nessa empresa vai gerar R$2,50 de venda. Então a gente chama isso de uma rotatividade de 2,5. Eu vou gerar 2,5 vezes o valor do meu ativo naquele período. Então, tanto esse índice quanto o giro do ativo, quanto maior, vou colocar um símbolozinho de mais, indicando melhor. Então, sempre, esse índice, quando a gente for comparar ele isolado com outros grupos de índice, quanto maior o resultado, melhor é a empresa. Então, peguei 3 concorrentes, tenho lá 0,50 e 0,35. A empresa que tiver o melhor dos 3, ou 0,60, que indica que a gente tem o melhor margem de lucro líquido entre as 3. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior, melhor é. Por quê? A ideia não é trabalhar com o menor volume de estoque possível para que a gente consiga
maximizar o retorno desse estoque, se eu trabalhar com menor volume de estoque, menor é o valor do meu ativo. Menor o valor desse ativo, indicando que mais vezes eu girei ele, indica que mais receita eu tive com aquele mesmo valor de estoque. Então aqui, se começa a ficar menor do que 1, já não é um bom indicativo para as empresas. É sinal que ela está começando a ficar com valores no seu ativo que estão parados. Salvo, claro, pode ser que esse índice seja menor que 1 e não seja ruim, quando a empresa tiver uma característica de imobilizados muito alto. Menor tem... que 1, professor, não entendi o valor. Quando esse resultado for menor que 1, já é um possível indicador ruim. Que tem produto parado no estoque, isso? Pode ser. Vai depender muito do tipo de operação. Porque pode ser que eu esteja falando de uma empresa que tenha um alto índice de imobilizado. Alguém consegue imaginar uma empresa que tenha imobilizados com um valor muito alto, que dependa desse imobilizado alto para funcionar? Indústria, fábrica? Pode ser indústria, pode ser fábrica, pode ser transporte. Pode ser transporte, né? Por exemplo, empresa de aviação? Não. A empresa de aviação, ela foge um pouco dessas características. Por quê? O imobilizado dela, se ela comprasse, ficaria tão alto e tão difícil de reposição que elas não compram, elas alugam. Elas têm arrendamento dos bens. A transportadora tem. A maior fonte delas é os imobilizados, são os caminhões. São os caminhões que são altos, né? Hoje, se a gente for pegar e colocar na ponta do lápis, com 300 mil, a gente não compra um bom conjuntinho de carreta e cavalinho, né? Que é um valor muito alto. São ativos de valor alto. Aí pode ser que esse cara fique um pouco abaixo de 1. Pode ser que fique abaixo de 1. E não indique que ela seja ruim. Então, por isso, daí a gente indica sempre comparar empresas do mesmo segmento. Para justamente conseguir comparar empresas com a mesma característica, o mesmo tipo de mobilizado. E o último item que a gente calcula é a alavancagem financeira. Como que a gente consegue fazer o cálculo da alavancagem financeira? Lembrando, a alavancagem financeira ela pode ter mais de uma forma. Vai depender do autor que vocês pegarem. Tem métodos um pouco mais aprimorados, mais complexos de definir a alavancagem financeira. Mas o Dupont, quando ele empregou, ele adotou o caminho mais conhecido no período, né? Lembrando que já faz mais de 100 anos, é a divisão do ativo, pega aquele ativo total e divide pelo capital próprio, pelo valor do PL. Então, 100 milhões que tem lá no ativo, divide pelo PL que tem, né? Cadê? Capital próprio, 30 milhões. A gente vai chegar em um indicador de 3,33. Também esse é um indicador do formato quanto maior, melhor é. Nossa, esse mais ficou horroroso, né? Mas tudo bem. Então, vocês comparando empresas que tenham esse mesmo perfil, mesmo segmento, um indicador que quanto maior for esse índice de alavancagem financeira, melhor é.
E colocando no sistema, então, no cálculo do Dupont, a gente vai multiplicar os três resultados. 0,6 vezes 2,5 vezes 3,33. Se eu não errei na hora de montar a apresentação, dá 4,99. Isso? Pera aí. Isso. Então, nosso indicador de rentabilidade pelo sistema Dupont, ou pelo modelo Dupont, é de uma rentabilidade de 4,99%. Então, observa-se que o desempenho mais importante nesse cálculo vem da alavancagem financeira. Então, dentro desse resultado, quem mais indicou uma rentabilidade, ou quem conseguiu projetar a rentabilidade de uma maneira maior, né, aumentar essa rentabilidade, foi a alavancagem financeira, que indica que a empresa recorreu a uma medida importante para agentes de financiamento externo. Então, o principal desses três itens, quem está favorecendo a lucratividade não, a rentabilidade dessa empresa é a alavancagem financeira. Tá, professor, mas não entendi o que significa o 4,99%. Voltamos lá no nosso esquema. O indicador ele busca o quê? Rentabilidade sobre o capital próprio. Quando a gente faz a multiplicação dos três itens, eu estou indicando rentabilidade do capital próprio. Então, fazendo essa busca de capital de terceiro, controlando o meu estoque para ele girar da melhor maneira possível e buscando uma margem de lucro que seja, não dá para falar alta, mas que seja condizente com o que a empresa espera, ela vai conseguir um retorno de 4,99% do capital próprio que ela investiu. Será que é bom? Será que é ruim? Tem que comparar. Isso aí. Estão pegando o jeito já. Não dá para falar se é bom ou se é ruim se eu não tenho comparação, né? Mas se eu oferecesse para vocês para ficar bem fácil a análise, a opção do Tesouro Selic. Você tá de sacanagem, né, professor? Esse aí. Por quê? Não entendi de sacanagem. Justifiquem. 25? Então, o Tesouro Selic tá rendendo 2,25. Pô. Contra 4,99. Metade. Aonde vocês vão colocar o dinheiro? Nessa empresa aí. Então, para vocês verem que nem sempre a comparação precisa ser com outras empresas, tá? Às vezes eu posso fazer essa comparação com uma taxa mínima de atratividade. Então, defino lá, me ofereceram um determinado CDB. Esse CDB vai me pagar 6% ao ano. Agora, vocês vão para essa empresa ou vão para o CDB? Depende do que a gente quer. Mas se fosse analisar o CDB, né? Chegamos no ponto mais drástico. A gente foi para outro banco, o gerente ofereceu mesmo, também um CDB, pagando a mesma porcentagem. Mesmo 4,99. O que será que vocês fazem? Eu olharia a liquidez.
Liquidez pode ser um fator. Tem mais fatores? As taxas também. Mas vamos pensar que o 4,99 já seja limpo, já líquido. Ah. Para ficar exatamente igual. Foi tema lá do primeiro bimestre. O risco também, né? Risco, liquidez, risco, retorno. Que a gente vai ter um retorno igual, não vai? 4,99. Só que quem corre menos risco ter uma empresa ou aplicar no CDB. Aí vai também do perfil. Então, por isso que aqui a gente fala que não tem resposta certa. Existe um padrão mais comum. Mas se a pessoa tiver um perfil mais arrojado, pode ser que ele entre numa empresa, faça a aplicação e transforme esse 4,99 em 15, mexendo na operação. Ou trabalhando para que busque financiamento externo mais atrativo. Então, consiga captar recurso e fazer com que seja aplicado na operação. Então, a análise do risco também vai depender do que o investidor quer, né? Então, por isso a gente fala, não tem resposta certa. Existem padrões esperados de acordo com cada perfil. Mas também, claro, a gente pode fazer o cálculo para mais de uma empresa e comparar. Aqui tenho 2 empresas para fazer investimento. Então eu faço a análise da rentabilidade pelo Dupont e comparo as duas. Quem traz o melhor retorno para o capital próprio? Aí toma a decisão. O próprio resultado também entra na figurinha do quanto maior, melhor. Quanto maior a rentabilidade do dinheiro que vocês aplicam, melhor é. Então, como os outros 2 cálculos independentemente são mais baixos, pode-se concluir que a empresa deve melhorar suas operações com mão de obra, com rotação de seus ativos e tentar maximizar a margem de lucro e aumentar, assim, então, o próprio cálculo do Dupont. Posso mexer na operação? Posso tentar aumentar a margem de lucro. Posso tentar fazer com que eu tenha menor volume de estoque e fazer com que esse estoque gire mais. Então eu acabo encontrando as outras variáveis como possível fonte de atuação do administrador. Então, o bacana do método Dupont é que ele é importante, ele serve para a gente conseguir levantar a rentabilidade da empresa e sabendo, conhecendo, principalmente através desse esqueminha aqui que a gente sabe as variáveis que afetam ele, consegue identificar quem está envolvido e trabalhar para aumentar ou maximizar essa rentabilidade da empresa. Seja para seja de uma maneira para detectar problema, então verificar se a empresa está sendo ineficiente no seu dia a dia, no seu giro, ou mesmo buscar novas opções de financiamento, tentar maximizar a alavancagem financeira. Espera aí, então, cadê eu descartar aqui? Então, pegando todo aquele cálculo que a gente fez na semana passada, eu vou esconder esses indicadores. Vamos encontrar o resultado do Dupont
para as duas empresas. Aí vai de uma opção de vocês. Eu gosto de calcular todos os indicadores junto. Pode? Pode. Eu, particularmente, não gosto muito, não sou muito adepto dessa ideia. Eu gosto de calcular separado. Então, quem que a gente calcula? Margem líquida. O que mais? Eu esqueci os outros dois índices já. É que eu sou mais velho, minha memória é mais curta, né, gente? Então. O giro, né? Falta um, não falta? Falta. Quem que é mesmo? Alavancagem? Alavancagem. Ô, professor, Oi. puxando para a pergunta lá do fórum, esse do Ponte, pela sua explicação, ele é um índice bem completo, né, para avaliação de investimento. Não dá para falar que ele é bem completo. O bem completo ele é muito relativo. Uhum. Mas ele é um indicador que traz várias possibilidades de análise na sua composição. Então ele acaba trazendo essa indicação de completo, mas não dá para generalizar. Mas sim, ele é bom por dois fatores. Ele sim pode ser considerado completo, e o segundo é que ele é relativamente simples. Vocês viram ali que a gente fez o quê? Divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação, só. Então, às vezes, é mais difícil pegar os dados do que fazer o cálculo. Então, a vantagem dele é que ele conseguiu ser um método relativamente completo, com um bom grau de simplicidade. Show. Até fica um ponto para vocês pensarem. Será que os métodos de análise que trazem um grau de complexidade muito grande são sempre eficientes? O que vocês acham? Que vai ter índice infinitamente mais complexo que esse. Mas será que eles vão ser bons no dia a dia? Será que o administrador às vezes tem tempo de lidar com cálculos extremamente complexos? Nem sempre, né? Então acho que tem que adaptar a realidade da empresa. Se ela tiver uma grande estrutura, uma ferramenta mais complexa, se não tiver, uma mais simples. A mais simples. É importante para a empresa aquele ditado: o molho não pode ser mais caro que o peixe. Então, a gente tem que sempre analisar quanto eu vou precisar gastar para ter essa informação. Então, para ter essa informação aqui, é relativamente barato, né? Então, você coloca alguém ali da controladoria, pessoal que trabalha ou no financeiro ou na área de contabilidade, da estrutura de controladoria em geral. O pessoal vai gastar o quê? 5 minutos por mês para fazer isso? Nem isso, né? Depois que montou a planilha no Excel, abraço pro gaiteiro. Então, por isso ele é importante, ele é bom. Porque ele é simples. Às vezes o simples acaba sendo mais útil do que algo complexo, difícil de ser gerado e analisado.
Olha, acabei esquecendo como é que calcula a margem líquida. Me ajudem. Receita por vendas. Como? É receita por vendas, né? Não. Me ajuda aí, Paulo. Luiz. A gente tem que ter cuidado ali. Você falou, duas coisas são sinônimos. Sim, é. Receita e venda é igual. Qual que é o outro? É a receita bruta, não é? É vendas por. Meu Deus. Lucro líquido? Isso, não é? Lucro líquido pelas vendas. Então aqui é bem tranquilo da gente achar. Lucro líquido divide pela venda. A gente vai encontrar uma rentabilidade, né? Então vou pegar lá o lucro líquido do período, divido pela venda. Certo? Certo. Aqui dá para arrastar. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente tinha índices do EBITDA bem estáveis na Renner, né? Uhum. Isso se repete para a figura da margem. Podem ver que a margem ficou ali sempre entre 9 e 10. 9 e 10%. Ixi, agora eu já não lembro do giro do ativo. E eu lembro que tinha venda. Eita, esse eu não lembro também. Eu lembro que tinha venda. Vendas por ativo total. O Michael já digitou lá. Só pra faltar um espaçozinho ali. Então a gente vai buscar nossas vendas. Tudo isso dividido pela figura do ativo total. Beleza? Beleza. Também um giro bem estável. Professor, mas está abaixo de 1, tá ruim? O que vocês acham? Tá bom, tá ruim? Tem que comparar. Exatamente. Mas uma coisa que já dá para perceber é que ela também é extremamente estável no seu giro. Então ela tende a girar uma vez do seu ativo por período. E a alavancagem financeira. Aqui a gente vai ficar um pouquinho prejudicado para fins de análise, porque eu não separei a figura de passivos financeiros e operacionais. Então a gente vai usar o passivo total. Mas o que vai mesmo no cálculo? Eu já esqueci de volta também. Deixa eu até anotar aqui como calculo na hora que vocês me falarem. O que vai? O que vai? Putz. Fala aí, Maico. Ninguém lembra, gente? Não. Oh, Não, Deus do céu. não
Não Como lembro. Hã? que não, professor? Volta no slide lá. Vou voltar no slide. Volta Calma, lá. Michael. A gente já multiplica. E o ativo total e o passivo. Ou é Ativo. ativo total vezes dividido pelo capital próprio, né? Uhum. Então, total dividido pelo capital próprio. Ativo total tá fácil lá em cima, né? Dividido. E agora aqui, quem que é o capital próprio? Que linha eu pego aqui? Capital próprio? Ué, Aham. Isso aí. Então, alavancagem de 2,34. Então, a rentabilidade pelo Dupont vai ser o quê? Primeiro índice vezes o segundo índice vezes o terceiro índice. Isso? Isso. 0,22. Tá bom, tá ruim? Tem que fazer o da Marisa pra ver. Se eu falasse para comparar com esse 4,99, quem tá melhor? É, o outro, né? O da outra empresa. Exatamente. Aqui a gente tá tendo 0,20 de rentabilidade. É Selic. Nem a Selic dá, né? 0,2. Ah, mas por quê? O valor de PL dela é bem alto. É bem significativo. E, obviamente, a margem dela é bem inferior a 60%, né? De 10 para 60 dá um baque grande. Mas vamos comparar os iguais, né? Então, margem líquida. Pegamos o lucro líquido, dividimos pelas receitas. Já saiu até em negrito, né? Para mostrar que o negócio não tá bonito. A venda dividido pelo ativo total. E aqui vai ser o ativo total dividido pelo PL. Então, vamos até copiar e colocar na mesma aba. Então, em amarelo temos
a Marisa. Será que a Marisa tá tão pior assim do que a Renner em rentabilidade? Tão pior assim? Não. Quando a gente olha resultados, se a gente pegasse só o resultado puro, lucro puro, ou até na figura do EBITDA, a gente tinha distorção maior, né? Sim. Mas o que a Marisa vem fazendo de bom em relação à Renner? Para conseguir diminuir, não deixar uma distorção tão grande aqui. Olha que interessante. Ela consegue girar mais o estoque dela. Ela trabalha com menos produto no estoque em relação ao volume de venda. Isso tá bom, não tá? Tá melhor do que a da Marisa. A Marisa passa mais tempo com seus ativos em mãos Desculpa, a Renner passa mais tempo com seus ativos em mão do que a Marisa. E outro fator interessante, ela tem uma boa gestão do recurso de terceiro. A gente vê aqui, claro que daí tem as distorções, né, do financeiro e do operacional, mas ela tem uma relação do ativo empregado até em relação ao total do PL aplicado até pequena. Ela tem mais capital de terceiro sustentando. Então ela consegue maximizar essa alavancagem. Mas não fez uma diferença tão grande entre as duas, né? O que a Marisa vem pecando na margem líquida. Então, mesmo ela tendo um melhor giro de ativo, melhor alavancagem financeira, a margem líquida da Marisa está fazendo com que a rentabilidade pelo cálculo do método Dupont ele fique negativo. A relação do prejuízo pelo capital aplicado é de 0,06. Para cada R$1 aplicado, prejuizinho de 0,06. 6 centavos para cada R$1 aplicado. Tá bom? Tá ruim? A relação de 22 centavos para cada R$1 de lucro. Se fosse para vocês escolherem, acho que ficaria um pouco mais fácil, né? Pega o EBITDA, a gente já tinha decidido que a Renner era melhor. Agora, pela rentabilidade no Dupont, a Renner também é melhor. Só que aqui a gente tem um fator positivo. A gente sabe aonde que está o problema da Marisa. Está na operação dela. Ela não consegue transformar a sua receita em lucro. Então ela tem que ver a sua estrutura de despesa, de custo. E no caso dela, ela também tem um problema aqui do resultado financeiro que a gente tinha visto, né? Ela revisando essas 3 áreas aqui, ela consegue melhorar a sua figura da rentabilidade. Às vezes até um reajustezinho de preço, ela já consegue resolver. Mas aí eu volto a uma pergunta que eu fiz, acho que lá no ponto de equilíbrio. Reajustar preço é fácil. Posso simplesmente reajustar. Vou aumentar mais 10%. Não, né? Sim, né? Não é tão fácil, né? Pode ser que o mercado não aceite. Pode ser que a gente tenha a migração para o concorrente.
Então aí entra naquela análise, verificar a possibilidade de aumento do preço de venda, revisão do preço de venda, ou reestruturação do custo desse produto vendido, reestruturação das despesas, para melhorar a margem de lucro. Tranquilo? Deu para captar o método do POM? Deu. Mais ou menos. Deu, professor. Interessante por ser simples, né? Ele é simples. E se vocês criarem esse hábito de... Não precisa ser na mesma planilha, tá? Às vezes, o que eu até, quando eu dou trabalho análise de demonstrações, o que eu costumo fazer com os alunos? O que eu costumo indicar para eles? Pega uma planilha de Excel e vai colocando abas com várias análises. Então, vocês colocam na primeira aba as demonstrações em si. Aí já vai deixando pronto com as fórmulas. Uma planilha com EBITDA, aí mais uma planilha. Aí põe o sistema do POM. Aí uma planilha coloca a figura da análise vertical e horizontal. Vocês vão montando um sisteminha de análise para utilização. Claro, falta um fator, eu não sei se o professor trabalhou isso com vocês, mas aqui a gente sempre tem que ficar um pouco, como dizem, de barbas de molho com esses 3 números. Por quê? São 3 resultados de 3 períodos distintos. Para melhor análise possível nesses casos, o que é indicado? Atualização monetária. Façam atualização monetária, digamos, o ideal, claro, trazer sempre para o valor mais próximo. Então, peguem 2018, atualizem para o período de 2019. Peguem 2017, atualizem para o período de 2019, para trazer todos os valores ao mesmo período de correspondência. Aí a análise fica um pouco mais precisa. Mas eu sempre indico para os alunos a fazerem isso. Conforme forem trabalhando esses conteúdos, até em sala, igual a gente veio montando, vão colocando abas e vão deixando um material pronto para vocês. Na hora que vocês precisarem, dá uma ajeitada na realidade de vocês, a empresa que vocês estão trabalhando, e está fácil de apresentar uma análise. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então hoje o que eu tinha para trabalhar com vocês era só isso. Para encerrar conteúdo de prova. Aí próxima aula então já é, digamos, conteúdos extras. E dos 3 sétimos períodos só vocês vão ter. Vou conseguir trabalhar só com vocês. Que a matéria dos demais está um pouquinho mais atrasada. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, fico Beleza, aberto. professor. Quem tiver... atividade da semana. Peguei bem leve. Deixei 4 questõezinhas de múltipla escolha. E 15 minutinhos vocês resolvem, então com a vida... Beleza, professor? Vida livre. Tranquilo? Tranquilo, tudo nosso. Tranquilo. Então tá, gente. Então acho que encerramos, se ninguém mais tiver dúvida. Fechou, falou, professor. Boa noite aí. Falou, boa noite. Boa noite. É nóis. Boa noite. Até mais, professor. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Bom, professor, valeu. Falou.